Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos a distribuição eletrônica nos íons. Os íons nós sabemos são aqueles átomos que ganharam ou perderam elétrons. Vamos ver então como é que fica a distribuição para os íons? Vamos começar vendo a distribuição eletrônica nos cátions. Os cátions são aqueles átomos que perderam elétrons. Como os elétrons possuem carga negativa, quando um átomo perde cargas negativas, ele fica positivo, porque ele passa a ter agora mais prótons, mais cargas positivas no seu núcleo do que cargas negativas na sua eletrosfera. Então vamos ver, pessoal, que os cátions são muito importantes, porque eles são mais cobrados, porque eles são um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complicadinhos de trabalhar. Nós não podemos contabilizar o número de elétrons e fazer a distribuição normal. Eu vou mostrar para vocês os passos que nós precisaremos seguir para fazer a distribuição nos cátions. Vamos ver juntos. Então, pessoal, para nós fazermos a distribuição nos cátions, como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos fazer a distribuição eletrônica no átomo neutro. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer a distribuição eletrônica como se aquele átomo não tivesse perdido elétrons. Em segundo lugar, pessoal, nós vamos identificar a camada de valência. Lembram-se que nós vimos na última aula que a camada de valência é a camada mais externa do átomo? E aí sim, no terceiro passo, nós vamos retirar os elétrons do subnível de maior energia dentro da camada de valência. Então, pessoal, isso daqui é muito importante. É o subnível de maior energia dentro da camada de valência, tá joia? Então, tem que ser na camada de valência e é lá que nós vamos trabalhar. Olha aqui, por exemplo, no caso do ferro. Aqui nós temos um cátion, que é um íon de ferro, que perdeu 2 elétrons. Então aqui nós temos 2 cargas positivas, porque esse átomo perdeu 2 elétrons e se transformou num íon positivo, que nós chamamos de cátion, não é verdade? Então olha só, qual é o primeiro passo? Em primeiro lugar, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Então eu vou esquecer que ele perdeu 2 elétrons e vou fazer a distribuição eletrônica como se ele ainda tivesse os seus 26 elétrons. Professor, e como é que a gente sabe que o átomo de ferro tem 26 elétrons? Ele não tem aqui o número atômico 26? Significa então que ele tem 26 prótons e, portanto, como nós estamos considerando o átomo neutro, ele vai ter também 26 elétrons, tá joia? Então vamos começar fazendo a distribuição aqui para o átomo de ferro, o átomo neutro. Olha só, então eu trouxe aqui de novo para nós o diagrama de Linus Pauling. Vamos então seguir as setinhas para a gente começar a distribuir aqui os elétrons. Olha só, primeiro então nós vamos ter um S2 na primeira camada. Na segunda camada a gente começa pelo 2S2. Continuando a gente passa pelo 2P6 e depois na terceira camada para o 3S2. Em seguida, 3P6 e o 4S2. Já distribuímos quantos elétrons, pessoal? Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, com 6, 18, mais 2, 20 elétrons. Eu preciso distribuir 26. Então, olha só, continuando ali, nós iríamos para o 3D10, é o próximo subnível. Só que eu só tenho mais 6 elétrons para colocar. Então, esses 6 elétrons, eles cabem todos no subnível 3D. Então, eu posso colocá-los aqui, 3D6. Pronto, pessoal, fizemos aqui o primeiro passo, fizemos a distribuição eletrônica do átomo neutro. Agora, então, no segundo passo, nós temos que identificar a camada de valência. Qual é a camada de valência aqui, pessoal? A camada mais externa que tem elétrons é a camada 4, concordam? Então, aqui, a camada 4 é a camada de valência desse átomo de ferro. Então, pessoal, vamos para o terceiro passo agora, retirar os elétrons do subnível de maior energia dentro da camada de valência. Bom, na camada de valência, aqui na camada 4, o único subnível preenchido é o subnível S. Então, esse daqui, claro, vai ser o subnível de maior energia, até porque ele é o único dessa camada. Então, eu vou retirar, pessoal, primeiro, esses 2 elétrons que estão aqui. Quando eu retirá-los aqui, eu já vou ter o cátion ferro 2+. Então, basta eu retirar
os 2 elétrons aqui do subnível 4s e pronto, eu já tenho agora a distribuição para o cátion ferro mais 2. Então, pessoal, lembre-se disso. Quando eu tenho 0 elétrons num subnível, eu não represento ele. Então, eu vou simplesmente pulá-lo agora na representação. Como é que fica, então, a distribuição para o íon do ferro? Vai ficar, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora eu pulo o 4s porque eu não tenho mais nenhum elétron ali e vamos para o 3d6. 3d6. Perceberam agora, pessoal, que eu tenho quantos elétrons no total? Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 6, 24 elétrons. Exatamente, olha só, ele no átomo neutro não tinha 26 e ele não perdeu 2? 26 menos 2 é igual a 24, que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Pessoal, perceberam então que nós temos que seguir esses passos. O que é que teria acontecido se eu tivesse feito essa conta no início e feito a distribuição direto? Eu teria chegado, então, que o cátion bivalente do ferro, que é aquele átomo de ferro que perdeu 2 elétrons, ele teria 24 elétrons. Só que se eu distribuísse os 24 elétrons na sequência, eu retiraria 2 elétrons lá do subnível 3D. Nós terminaríamos a nossa distribuição não em 3D6, e sim em 3D4. E nós manteríamos os 2 elétrons lá no subnível 4S. E desse modo, então, nós erraríamos se fosse uma questão, tá legal? Então, nos cátions, nós temos que prestar muita atenção e seguir esses passos. Primeiro, fazemos a distribuição para o átomo neutro. Em segundo lugar, identificamos a camada de valência e em terceiro lugar, nós vamos retirar os elétrons que precisam ser retirados sempre do subnível mais energético da camada de valência. Então, temos que trabalhar na camada de valência, tá legal? Vamos ver agora o que acontece com os ânions. Pessoal, para os ânions é bem mais simples, porque os ânions, na verdade, eles ganham elétrons. E quando eles ganham elétrons, esses elétrons vão ocupar o próximo subnível normalmente, segundo ali o diagrama de Linus-Pauling. Então, para os ânions, basta nós seguirmos a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama. É bem tranquilo, nós podemos então contabilizar já do início o número de elétrons e fazer a distribuição. Vamos ver então aqui um exemplo, olha só. Vamos fazer a distribuição para o ânion monovalente do cloro. Por que ânion monovalente? Porque ele ganhou um elétron, não é isso? O que é que nós sabemos, pessoal? Que o cloro tem número atômico 17. Então, o cloro tem 17 prótons. O átomo neutro de cloro tem o mesmo número de prótons e de elétrons, então também tem 17 elétrons. Mas olha só, pessoal, esse menos aqui, esse sinal negativo nos mostra que esse cloro ganhou um elétron, ele ganhou uma carga negativa. Então, se ele tinha 17 elétrons, agora ele vai ter 18 elétrons. Ele tem um elétron a mais do que o seu número de prótons. Então, pessoal, vamos agora fazer a distribuição normalmente desses 18 elétrons. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o diagrama de Linus-Pauling e basta a gente seguir a sequência das setas para nós fazermos a distribuição desses 18 elétrons desse ânion de cloro. Olha só. Então, primeiro nós vamos passar ali pelo 1s2. Então, olha só, 1s2. Na sequência, 2s2, 2p6, 3s2. Eu já distribuí quantos elétrons aqui, pessoal? Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. E eu tenho 18. Faltam, então, eu distribuir mais 6. Qual será, então, o próximo subnível? O subnível agora é o 3p, que comporta até 6 elétrons. E eu tenho 6. Então, pronto, eu vou conseguir colocar todos os elétrons que faltavam aqui no subnível 3p, 3p6. Distribuímos agora os 18 elétrons aqui para o ânion monovalente do cloro. Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, com mais 6, 18. Pronto, temos aqui os 18 elétrons desse ânion. Vamos fazer mais um exemplo agora com o ânion bivalente do oxigênio. Ânion bivalente significa que esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Bom, pessoal, ele tinha, olha só, ele tinha 8 elétrons, não é isso? Ele não tem 8 prótons?
Ele tem 8 prótons porque o seu número atômico é 8. Então, quando ele era um átomo neutro, ele tinha 8 elétrons. Então, vamos anotar aqui, ele tinha 8 elétrons quando era neutro. Mas olha aqui, mostra para nós esse 2- que ele ganhou 2 elétrons. Então, agora ele terá 10 elétrons, tá joia? 8 mais 2, 10 elétrons. Vamos distribuir esses elétrons agora. Começando ali por 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. Opa! 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Pronto, pessoal. Distribuímos aqui os 10 elétrons agora do ânion bivalente do oxigênio. Viram só, pessoal? É bem fácil quando nós trabalhamos com ânions, não é verdade? É só fazer a conta, somar os elétrons que esse ânion ganhou e pronto, faz a distribuição normalmente. Nós temos é que tomar cuidado sempre com os cátions, porque nos cátions nós não podemos sair fazendo a distribuição dos elétrons. Nós temos primeiro que seguir aqueles passos e identificar a camada de valência, porque é de lá que nós vamos retirar os elétrons. Bom, para nós continuarmos ainda e encerrarmos o assunto distribuição eletrônica, eu quero mostrar para vocês algumas exceções que nós encontramos na natureza a essa distribuição do Linus Pauling. Então, alguns elementos na natureza, eles não vão seguir exatamente essa distribuição por questões de estabilidade. Então, nós veremos aqui 2 casos em que na natureza nós teremos uma pequena modificaçãozinha aqui na distribuição para que esses átomos, que esses elementos se tornem mais estáveis. Vamos ver juntos então. Então, pessoal, vamos ver aqui a nossa primeira exceção, que nos diz o seguinte: que a distribuição terminada em S2D9, na prática, terá a distribuição terminada em S1D10. Ou seja, isso significa que quando nós fizermos a distribuição e nós chegarmos lá ao S2D9, nós sabemos que na realidade, na natureza, essa distribuição vai terminar em S1D10. Então, um desses elétrons que estava aqui no subnível S, ele vai ser promovido para o subnível D por questões de estabilidade. Vamos ver aqui então, pessoal, um exemplo. Olha só aqui o cobre, que tem número atômico 29. Nós sabemos, se o número atômico dele é 29, ele tem 29 prótons e, portanto, também 29 elétrons. Vamos fazer a distribuição, então, para o cobre? Então está aqui de novo o nosso velho conhecido diagrama aqui de Linus Pauling. Vamos então fazer a distribuição. Olha só, começamos com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já distribuímos quantos, pessoal? Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Faltam 9. Qual é o próximo agora? O próximo é o 3D10. Então aqui cabem até 10. Eu só tenho 9. Então eu vou terminar aqui em 3D9. Olha só, pessoal, aconteceu justamente o que nós prevíamos, não é isso? Olha só, a terminação em S2D9. Como nós vimos, quando a terminação terminar em S2D9, nós sabemos que na natureza esse elétron aqui será promovido para o subnível D e nós teremos, então, na realidade, a distribuição 4s1, 3d10. Além do cobre, mais 2 elementos muito conhecidos também seguem essa mesma regrinha e têm essa terminação um pouquinho diferente. Então, seguem a mesma regra do cobre, a prata e o ouro. Então, a prata aqui com 47 elétrons e o ouro com 79 também terão a sua distribuição terminada em S2D9 e nós sabemos, então, que nós vamos encontrá-los na natureza com a distribuição S1D10. Vamos ver, então, pessoal, mais uma segunda exceção. Essa exceção agora fala dos átomos que têm a distribuição terminada em S2D4, também por questões de estabilidade. Um desses elétrons aqui do subnível S passam para o subnível D, e aí, na realidade, nós teremos a terminação S1D5. Vamos ver um exemplo aqui muito conhecido, que é o átomo do cromo. O cromo, que tem 24 elétrons, tem a seguinte distribuição eletrônica. Olha só, seguindo o diagrama de Linus Pauling, então, 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já distribuímos quantos, pessoal? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, chegamos aqui a 20 elétrons. Então agora nós precisamos ainda colocar mais 4. Seguindo aqui o diagrama, nós vamos de novo para o subnível 3D, que cabem até 10 elétrons. E nós só temos 4, então nós vamos terminar aqui em 3D 4. Viram que nós chegamos na configuração prevista ali na exceção? S2D4, olha só, 4S2, 3D4. Quando nós virmos isso, nós sabemos que na prática, um desses elétrons aqui vai ocupar o subnível 3D. Então nós teremos a terminação 4S1, 3D5. Pessoal, nós não precisamos entender muito profundamente o porquê disso. O importante é nós sabermos que por questões de estabilidade, quando nós tivermos esses dois casos, terminações então, quando a distribuição terminar em S2D9, nós sabemos que na prática vai ficar S1D10. E quando terminar em S2D4, vai ficar S1D5. É bem tranquilo. Os principais elementos que têm essas configurações nós acabamos de ver. No primeiro caso, nós temos então o cobre, a prata e o ouro. E aqui nesse segundo caso, nós temos principalmente o elemento cromo, tá legal? Bem tranquilo então, essas são as exceções que nós precisamos guardar. E para nós então encerrarmos aqui o assunto distribuição eletrônica, eu quero mostrar para vocês uma forma que pode vir representado aqui a distribuição de um elemento. Estão vendo aqui que nós temos aqui os gases nobres, olha só. Então os gases nobres, eles são uma família lá da tabela periódica e nós podemos utilizar a distribuição deles para representar uma parte da distribuição de alguns elementos. Vamos ver então aqui alguns exemplos, pessoal, olha só. Muito utilizado é o argônio, que tem número atômico 18 e, portanto, tem 18 elétrons. E também o criptônio, que tem 36 elétrons, tem número atômico 36 e, portanto, 36 elétrons, também bastante utilizado para nós podermos suprimir uma parte da distribuição e economizar tempo. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Vamos ver então aqui, por exemplo, o caso do zinco, que tem número atômico 30. Eu poderia ir e fazer a distribuição do zinco normalmente aqui, pelo diagrama de Linus Pauling. Mas ao invés disso, pessoal, eu poderia simplesmente pegar uma parte da distribuição que corresponde à distribuição do argônio e omitir. Como é que nós fazemos isso? Olha só. Vamos ver até onde vai o argônio, que tem 18 elétrons. Então nós aqui, olha só, 1s2 já pegamos 2 elétrons, 2s2, 4 elétrons, 2p6, 10 elétrons, 3s2, 12 elétrons, e aqui no 3p6 nós chegamos a 18 elétrons. Então, pessoal, o argônio tem a sua distribuição até aqui o 3p6, tá legal? Vamos fazer a conta de novo, olha só. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. O argônio tem 18 elétrons, então a distribuição dele vai até aqui. Para fazer a distribuição do zinco, eu posso omitir toda essa parte inicial aqui, pessoal, e aí começar a partir então do 4s2. Como é que ficaria então aqui para o zinco? Eu vou simplesmente colocar o argônio entre colchetes, olha só. Eu coloco aqui o AR entre colchetes, isso significa que eu já distribuí 18. E aí nós seguimos aqui com o 4s2, então chegamos a 20, e depois o 3d10. Pronto, aqui nós temos então uma representação da distribuição do zinco sem nós precisarmos fazer toda aquela distribuição inicial dos primeiros 18 elétrons. Eu já mostrei aqui que o argônio está omitindo para nós os primeiros 18 elétrons, tá legal? Bem tranquilo então, é só uma forma de representar. Isso significa que eu tenho aqui 18 elétrons do argônio, mais 2, 20, mais 10, 30 elétrons. Então essa é a distribuição do zinco e eu só preciso fazer o finalzinho então. Então vamos ver agora mais um exemplo aqui, pessoal, olha só. Vamos fazer agora a distribuição para o cádmio, que tem número atômico 48. Se é um átomo neutro, além dos 48 prótons, nós sabemos que ele terá também 48 elétrons.
Só que ao invés de eu fazer essa distribuição completa, eu vou utilizar aqui o criptônio, que já tem 36 elétrons, vou utilizar ele para representar aqui parte da distribuição do cádmio. E aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos então colocar aqui o criptônio entre parênteses, então aqui o Kr, e eu sei então que eu já distribuí aqui 36 elétrons referentes ao criptônio. Vamos então ver, pessoal, olha só, nós sabemos que o zinco possui 30 elétrons e ele foi até o 3d10, não é isso? Então até aqui nós temos 30. O criptônio tem 36. Então quando nós chegarmos aqui ao 4p6, nós teremos 30 mais 6. Então, pessoal, a distribuição do criptônio vem até o 4p6. Então eu posso omitir toda essa parte da distribuição somente colocando aqui o criptônio entre colchetes. Pronto, eu já sei que eu já distribuí até o 4p6. E agora, então, continuando, já que o cádmio tem 48, vamos continuar. Então, até aqui nós temos 36. Vamos colocar aqui o 5s2. Então, nós chegamos ao 38. E continuando ali, nós vamos para o 4d10. E de 38 com mais 10, nós chegamos então a 48. Olha só, 10 mais 2 são 12 e nós sabemos que o criptônio já tem 36. Então 12 mais 36, 48. Pronto, fizemos a distribuição do cádmio de forma resumida, utilizando o gás nobre criptônio para omitir uma parte da distribuição. Então, pessoal, nesse caso, eu mostrei para vocês, é apenas uma forma de representar, de resumir aqui a distribuição eletrônica. Ao invés de colocar toda a distribuição, nós podemos utilizar os gases nobres para omitir uma parte da distribuição e aí ganhamos tempo e espaço, não é verdade? Então nós podemos utilizar qualquer gás nobre, é só colocar eles entre colchetes e aí o número de elétrons daquele gás nobre nós já não precisaremos então mostrar a distribuição, tá legal? Nós partimos somente dali para frente. Eu fiz aqui dois exemplos, um com argônio e um com criptônio, mas nós poderíamos ter utilizado qualquer dos elementos aqui, qualquer dos gases nobres, para omitir uma parte da nossa representação, da nossa distribuição eletrônica. Vamos então agora, pessoal, entender um pouquinho o que é o estado fundamental e o estado ativado. Então, pessoal, quando nós vimos lá o modelo atômico de Bohr, nós vimos que no caso do hidrogênio, que possui apenas um elétron, esse elétron pode realizar 4 saltos quânticos, não é isso? Então ele pode ocupar a 6ª camada e retornar para a camada 2, ele pode ocupar a 5ª camada e retornar para a camada 2, ele também pode ocupar aqui a 4ª camada e a 3ª camada. Lembrem-se, para ir para uma camada mais externa, o elétron precisa ganhar, absorver energia, e aí quando ele retorna para sua camada de origem, ele então vai fazer as emissões eletromagnéticas que Bohr observou. Quando nós falamos então de estado fundamental de um átomo, significa que os seus elétrons eles estão cada um no seu subnível de origem. E aí o que é o estado ativado? O estado ativado é o caso então quando esses elétrons estão ocupando subníveis mais energéticos, quando eles realizaram saltos quânticos absorvendo energia. Então todos os átomos apresentam diversos níveis ativados, a depender do número de elétrons que ele possui. E no caso do hidrogênio nós vimos que ele possui apenas um elétron, ele possui então 4 estados ativados. Nós precisamos saber, conhecer os estados ativados de cada elemento? Não precisamos, pessoal. Isso daí o próprio exercício vai nos fornecer. Em regra, nós trabalhamos sempre com o estado fundamental, onde cada elétron ocupa o seu subnível de origem. Mas quando qualquer átomo recebe energia, ele vai promover elétrons para subníveis mais energéticos. Como é que nós vamos identificar que um átomo está no seu estado ativado? Nós simplesmente vamos perceber que alguns elétrons foram promovidos ali na hora de distribuir para subníveis mais energéticos. É bem tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui nos exemplos. Então, pessoal, vamos ver aqui a diferença do estado fundamental para o estado ativado, por exemplo, no caso do átomo de fósforo. O átomo de fósforo ele possui, então, número atômico 15, e, portanto, ele tem 15 elétrons. A distribuição, então, do átomo de fósforo é essa aqui que eu mostrei para vocês, e ela termina aqui na 3ª camada, subnível mais energético é o 3p3. Olhando aqui, nós vimos que nós seguimos a ordem do diagrama de Linus-Pauling bem certinho, sempre preenchendo todo um subnível antes de passar para o próximo.
Como é que eu vou fazer, então, para identificar quando esse átomo estará no seu estado ativado? Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceria numa das possibilidades de estado ativado para o átomo de fósforo. Olha só, pessoal, agora aqui a terminação. Então, ao invés de ter a terminação 3p3, eu tenho a terminação 3p2, 4s1. E um desses elétrons foi promovido, então, para um subnível mais energético. Vocês concordam que no subnível P eu posso ter até 6 elétrons? Então, o subnível P ele comporta até 6 elétrons. Mas aqui eu só tenho 2. E antes de preencher, então, todo o subnível P, eu já mandei um elétron, eu já coloquei um elétron no subnível seguinte. Isso significa que nós estamos no estado ativado. Esse elétron que foi para um subnível mais energético, ele recebeu energia e ele não está no seu subnível de origem. Vamos ver, pessoal, na prática como é que isso aí funciona. Olha só, vamos colocar aqui os elétrons do átomo de fósforo. Olha só, então no átomo de fósforo eu tenho na sua camada de valência 5 elétrons, não é isso? 3s2 mais 3p3, então 2 mais 3, 5 elétrons. Vamos colocar então aqui na terceira camada 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, pronto, 5 elétrons, né, pessoal? Colocamos aqui, então, os 5 elétrons da camada de valência do fósforo no estado fundamental. O que é que vai acontecer, pessoal, no estado ativado? Eu vou ter agora não mais 5 na camada 3, mas apenas 4, 3s2 mais 3p2. Então, eu vou ter aqui apenas 4 elétrons na terceira camada, e a terceira camada não é mais agora momentaneamente a camada de valência desse átomo, porque nós temos ainda um elétron na quarta camada aqui. Vamos colocá-lo aqui na camada 4, no subnível S. Então, pessoal, isso aqui é algo bem tranquilo. Estado fundamental, quando cada elétron ocupa o seu subnível de origem. Estado ativado, quando nós observarmos que nós ainda temos espaço num subnível e, mesmo assim, o exercício já vai trazer para nós, por exemplo, um elétron num subnível mais energético, antes de preencher o subnível anterior. E aí vocês já vão saber que nós estamos falando do estado ativado. Mas, em regra, nós trabalharemos aqui sempre no estado fundamental, a não ser que o exercício diga o contrário, tá legal? Vamos fazer então alguns exercícios para nós fixarmos esse conteúdo? Olha só esse exercício então, pessoal. O ferro é bastante utilizado pelo homem em todo o mundo. Foram identificados artefatos de ferro produzidos em torno de 4.000 a 3.500 a.C. Nos dias atuais, o ferro pode ser obtido por intermédio da redução de óxidos ou hidróxidos, por um fluxo gasoso de hidrogênio molecular, o H2, ou monóxido de carbono, CO. O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. Na natureza, o ferro ocorre principalmente em compostos tais como a hematita, que é o Fe2O3, a magnetita, o Fe3O4, a siderita, o FeCO3, a limonita, o Fe2O3 hidratado, com uma água, com uma molécula de água, e a pirita, que é o FeS2, sendo a hematita o seu principal mineral. Assim, segundo o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica para o íon ferro mais 3 nesse mineral é representado da seguinte maneira. Então, pessoal, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica para o íon de ferro mais 3. Então, veja só, pessoal, o exercício trouxe aqui um longo enunciado, mas o que ele quer mesmo para nós é a distribuição aqui no cátion trivalente do ferro. Muito cuidado, quando nós falamos de cátion, nós vamos ter que seguir aqueles 3 passos, lembram? Em primeiro lugar, vamos fazer a distribuição para o átomo neutro. Em segundo lugar, identificamos a camada de valência e apenas em terceiro lugar, o terceiro passo vai ser então tirar os elétrons que nós precisamos para formar esse cátion. Vamos fazer juntos? Bom, pessoal, olhando na tabela periódica, nós sabemos que o átomo neutro de ferro possui número atômico 26. Como ele é um átomo neutro, ele também vai possuir aqui 26 elétrons. Vamos então fazer a distribuição. Vamos colocar aqui apenas uma parte do diagrama de Linus Pauling para a gente distribuir esses 26 elétrons. Olha só, na primeira camada eu vou ter 2 elétrons, não é isso? Então 1s2.
Na segunda camada eu tenho 8 elétrons, 2s2, 2p6. Na terceira camada eu vou ter 18 elétrons, 3s2, 3p6, 3d10. E na quarta camada eu tenho 32 elétrons, então aqui eu vou ter o 4s2, 4p6, 4d10 e o 4f14. Então, olha só, pessoal, o que é que nós precisamos aqui fazer? Vamos fazer a distribuição dos 26 elétrons do ferro, começando aqui então por 1s2, olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E aí, pessoal, olha só, nós já distribuímos 2, 4, 10, 12, 18, já distribuímos 20. Faltam 6. O próximo aqui vai ser o 3d10. Então, vamos colocar aqui apenas 3d6. Pronto. Distribuímos os 26 elétrons do átomo neutro de ferro. Mas ele não quer essa distribuição. Ele quer a distribuição para o íon ferro mais 3. Qual é o segundo passo, pessoal? Identificar a camada de valência. E a camada de valência aqui é a camada 4. Então, aqui nós temos a camada de valência. O terceiro passo, então, vai ser retirar os elétrons do subnível mais energético da camada de valência. E aqui, pessoal, nós só temos o subnível S com 2 elétrons. Então, vamos retirar esses 2 elétrons. E aí, o que vai acontecer? Eu ainda preciso tirar mais um elétron. Se eu não tenho mais elétrons na camada 4, a camada mais externa ou de valência agora é a camada 3. Então, eu vou vir aqui no subnível 3D, que é o subnível mais energético da nova camada de valência, e vou retirar aqui mais um elétron, o terceiro elétron. Então, como é que vai ficar aqui, pessoal, a distribuição? Olha só. Então, vamos fazer a distribuição aqui agora para o cátion ferro mais 3. Então, nós vamos ter ali 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, continuando aqui embaixo, 3p6, olha só, aqui, pessoal, no 4s eu não preciso mais colocar, porque eu não tenho mais elétrons ali, então eu pulo para o próximo. E aí nós colocaríamos, então, 3d, mas não mais 3d6, porque nós tiramos um elétron. Então, vai terminar em 3d5. Pronto. Vamos fazer a continha para ver se isso aqui deu certo, pessoal? Olha só. Nós tínhamos, então, no átomo neutro, 26 prótons e 26 elétrons. Só que, olha só, o Fe mais 3, ele perdeu 3 elétrons. Então, ele tinha 26 elétrons, mas ele perdeu 3. Então, ele ficou agora com 23 elétrons apenas, não é isso? Vamos ver se nós distribuímos aqui os 23 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 5, 23. Excelente! Então fizemos a distribuição correta aqui. Vamos olhar então nas alternativas qual delas apresenta essa distribuição. E aí nós veremos que a letra A está correta, está na sequência que nós acabamos de ver. A letra A, portanto, é o gabarito aqui da nossa primeira questão. Então, pessoal, vamos resolver agora o exercício número 2. Olha só. O íon cádmio, o Cd mais 2, apresenta elevado grau de toxidez. Essa observação é atribuída à sua capacidade de substituir os íons cálcio mais 2 nos ossos e dentes e os íons zinco mais 2 em enzimas que contêm enxofre. Assinale a alternativa que representa corretamente as configurações eletrônicas dos íons cádmio 2+, zinco 2+, e cálcio 2+, respectivamente. E aí, pessoal, além do número atômico desses 3 átomos, ele dá também para nós o número atômico aqui de 2 gases nobres, que nós então já sabemos que ele vai utilizar os gases nobres para omitir uma parte da distribuição. Então, vamos começar aqui pelo íon, pelo cátion cádmio mais 2. Então, aqui o cádmio 2+. Como é que nós fazemos a distribuição nos cátions, pessoal?
primeiro nós vamos fazer a distribuição no átomo neutro, não é isso? Então vamos fazer primeiro a distribuição aqui no cádmio, que tem número atômico 48. Para isso, pessoal, vamos então utilizar o diagrama de Linus-Pauling e vamos utilizar aqui o criptônio, que já tem a distribuição em 36 elétrons, para nós omitirmos uma parte da distribuição do cádmio. Então vamos montar de novo o diagrama de Linus-Pauling, olha só. Então nós temos na primeira camada, nós temos 2 elétrons, 1s2. Na segunda camada nós temos 8 elétrons, 2s2, 2p6. Na terceira camada nós temos 18 elétrons, 3s2, 3p6, 3d10. Na quarta camada nós temos 32 elétrons, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Na quinta camada também 32 elétrons, então 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Na sexta camada nós temos também 18 elétrons, 6s2, 6p6, 6d10. E na última camada, na sétima camada, nós temos 8 elétrons, então o 7s2, 7p6. Então vamos aqui, pessoal, achar a distribuição primeiro do criptônio, que tem 36 elétrons. Então olha só, começamos aqui então já com 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Opa, chegamos aqui ao 36. Então até aqui, pessoal, nós temos a distribuição do criptônio. Então vamos colocar aqui entre colchetes o Kr. Pronto, então nós já distribuímos aqui 36 elétrons, mas o cádmio tem 48, então 48 menos 36 é 12. Falta então nós distribuirmos 12 elétrons. Então vamos lá, continuando aqui, 5s2, já distribuímos mais 2, e faltam 10, o próximo é o 4d10. Pronto, pessoal. Fizemos aqui a distribuição dos 48 elétrons, não é isso? Olha só, 36 do criptônio, mais 2, 38, mais 10, 48. Pronto. Essa é a distribuição do átomo neutro de cádmio. Só que ele perdeu agora 2 elétrons. Então nós vamos lá na camada de valência, que é a camada 5, e vamos tirar esses 2 elétrons que nós temos lá, já que o subnível mais energético é o único que está preenchido na camada 5, é o subnível S. Então, como é que vai ficar aqui a distribuição do cádmio, pessoal? Vai ficar, olha só, Kr com 36 elétrons mais 4d10. Isso significa que esse cátion, então, perdeu 2 elétrons e agora ele vai ter, então, 36 mais 10, 46 elétrons. Exatamente, ele tinha 48 quando era um átomo neutro, perdeu 2, ficou com 46. Pessoal, se nós formos nas alternativas, nós vamos ver que somente na letra A nós temos essa configuração para o cádmio. Olha só, criptônio 4d10. Então, nós já poderíamos marcar aqui o gabarito, que é a letra A. Mas eu quero mostrar para vocês a continuação do exercício para nós fazermos a distribuição também aqui dos outros cátions. Assim a gente pratica um pouquinho mais. Vou apagar aqui para nós ganharmos um pouco de espaço. Pronto, o próximo então agora é o zinco mais 2, não é isso? Zinco 2+. Pessoal, primeiro vamos fazer do átomo neutro. O átomo de zinco nós vimos aqui que tem 30, número atômico 30 e, portanto, 30 elétrons. Nós podemos utilizar, pessoal, olha só, a configuração do argônio para economizar a distribuição dos primeiros 18 elétrons. Vamos ver aqui no diagrama de Linus-Pauling isso então, olha só. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Pronto. O argônio, então, ele vem até aqui o 3p6, a distribuição dele. Eu já distribuí 18, eu preciso distribuir 30. Então, 30 menos 18, faltam 12. Então, pessoal, vamos aqui seguindo 4s2. Vamos colocar primeiro aqui, claro, o argônio
entre colchetes, já distribuí 18. Na sequência, então, 4s2, já foram mais 2, faltam 10. O próximo é o 3d10. Pronto, pessoal. Distribuí aqui os 30 elétrons do átomo zinco. 18 mais 2, 20, mais 10, 30. Perfeito. Agora vamos então na camada de valência, que é a camada 4. E esse daqui nós queremos o quê? Nós queremos o cátion bivalente. Então ele perdeu 2 elétrons. Então nós vamos retirar esses 2 elétrons aqui. Então como é que vai ficar a configuração do zinco? Vai ficar então o argônio e mais o 3d10. Pronto, essa é a configuração exatamente como previsto ali na letra A. Então, pessoal, vamos agora fazer aqui para o cátion cálcio mais 2. Olha só, então. O cálcio 2+. Vamos começar sempre, é claro, pelo átomo neutro, não é isso? Então, vamos fazer a distribuição aqui para o cálcio, que nós sabemos tem número atômico 20 e, portanto, terá 20 elétrons. Agora, pessoal, olha só, ele agora utilizou aqui o neônio, tá vendo? E ele não deu para nós o número atômico do neônio, mas nós poderíamos ter feito essa questão por eliminação. Mas eu digo para vocês, vamos colocar aqui o neônio, também é um gás nobre, e ele tem número atômico 10. Então vamos localizar o neônio aqui, porque nós vamos economizar aqui a distribuição do neônio. Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então o neônio tem a sua distribuição aqui até o 2p6. Então eu já posso colocar aqui o neônio, significa então que eu já distribuí 10. Faltam quantos? Faltam 10. Então seguindo na sequência aqui, olha só, 3s2, já foram 2 e faltam 8. 3p6, portanto, 3p6 e 4s2. 4s2. Então, são 10 do neônio, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Pronto. Essa é a distribuição para o átomo neutro do cálcio. Só que ele vai perder 2 elétrons, pessoal. E da onde eu vou tirar esses 2 elétrons? Da sua camada de valência, que é a camada 4 aqui, que tem o subnível S preenchido. Então, esses 2 elétrons aqui vão embora. Com isso, nós podemos, então, concluir que a distribuição para o cátion cálcio mais 2 vai ser a distribuição do neônio mais o 3s2, 3p6. Porque, então, ele tinha 20 elétrons e perdeu 2, ficando com 18, não é isso? 10 do neônio, mais 2, 12, mais 6, 18, exatamente como nós tínhamos então previsto. Olha só, olhando na letra A, nós temos sim, olha só, o neônio, 3s2, 3p6, exatamente como nós mostramos aqui. Então, pessoal, conseguimos fazer uma ótima revisão aqui sobre a distribuição eletrônica nos íons e também a forma de representar utilizando os gases nobres. Essa aqui é uma questão já mais pesada, mas eu acho que serviu para a gente rever aqui vários conceitos que nós vimos ao longo da aula. Então lembre-se, quando for distribuição em cátions, aqueles átomos que perderam elétrons, nós temos que tomar muito cuidado e só retirar os elétrons depois de localizar a camada de valência no átomo neutro, tá legal? Então essa era a minha aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima.